Não importa se você guarda esse ou aquele dia, mas desde que façamos isso em nome de Jesus. E tradicionalmente o domingo, ele é tipificado o dia de nós guardarmos a Deus, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. E a ressurreição é a maior promessa, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ela, dentro do tema milagres. A ressurreição é a maior promessa que Jesus ele pôde nos conceder, porque a morte para nós será apenas uma passagem, mas para a vida eterna. Então toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu convido você nesse momento, se você puder com seus lábios adorar ao nome do Senhor, agradecer pelo fato de você estar aqui nessa manhã, pelo fato de você ter essa igreja, essa comunidade, a qual de forma mútua nós elevamos um clamor e adoração ao trono do nosso Rei, e Ele se agradando, Ele se manifesta, enchendo esse lugar, transformando esse ambiente com a sua glória que nos toca, a sua glória que nos molda, a sua glória que nos sara, a sua glória que nos cura, a sua glória que nos salva. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, ao Rei dos Reis. E se você puder complementar com a sua melhor salva de palmas, para que juntos nós possamos adorar o nome do Senhor. Aleluia! Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, e eu convido você a cantar assim conosco. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois o dia, tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Senhor, vem quebrantar os nossos corações, que o Senhor possa nos moldar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eu convido você a cantar essa canção que fala sobre isso, que fala sobre a graça que um dia nos alcançou. Pela cruz Ele nos chamou. Eu convido você a toda a alegria a cantar conosco.
Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos entender que a cruz de Cristo é um símbolo que representa para nós a vida eterna, que representa para nós a salvação, que representa para nós a esperança de uma nova vida, e não apenas quando se consumar o reino de Deus, mas ela já é uma nova vida acessível a todos que nela se chegarem. Mas às vezes nós somos neutralizados pelas nossas lembranças do passado, pelas nossas dores e pelas nossas feridas, que às vezes ela começa a cicatrizar e parece que às vezes ela começa a se abrir e ela começa a gerar uma infecção. E essa canção que nós vamos entoar, que nós vamos louvar ao Senhor, ela diz isso: deixa na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás.
Que nós possamos olhar para frente, porque o nosso alvo é Cristo. Ele já venceu na cruz. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu convido você a cantar assim, ó. Sua morte a minha cruz, entregando a minha dor, você se expôs por mim. Se provou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, tua morte ali na cruz, morrendo a minha dor, você se expôs por mim. Se curou, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixa na cruz, diga, vou deixar na cruz. Diga mais uma vez. Diga que você vai deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Amo você. Nós que somos dependentes do amor. Assim só vocês, eu dependo. Eu dependo.
Para terminar, só vocês. Vou deixar. Tudo me matou, tudo me ficou atrás. Olho pra você, vou pra você, aleluia, o amor do Senhor nos ama. Na hora de toda glória sejam dadas a Ele, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glorificado seja o Deus santo nome. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Amém. Glória a Deus. O culto da manhã, ele é a nossa primícia ao Senhor. O culto da manhã é aquele momento em que eu não sei que horas que você acordou, mas geralmente, dificilmente a gente faz muita coisa antes das 9 da manhã, né? Se bem que tem gente que acorda com os galos, né? Às 4, 5 da manhã, já deixa preparado o almoço, mas enfim. Mas de manhã, ainda, nós não conversamos com muita gente, e a gente parece que está limpinho, né, Lindaura? Purinho. E a gente vem dessa forma, sem problema, sem barulho. E a gente faz o que, Aline, Andréia? A gente entrega ao Senhor essa nossa primeira parte, a primeira porção do nosso dia. E isso vai reverter de forma maravilhosa sobre as nossas vidas. Então, o culto da manhã, realmente, ele é um culto abençoado. Não que o da noite não seja, mas o da manhã é um culto abençoado, porque faz com que a gente acorde, a gente já tome aquela vitamina, né? A gente já sai aqui com aquela esperança de que os problemas, eles podem vir ao nosso encontro, mas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia, lá no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Eu quero ler os versículos de 24 a 28. A gente segue com a série Milagres. Nós estamos falando ao longo do mês de agosto sobre milagres. Vamos entrar no propósito de jejum e oração. Eu vou fazer uma pergunta que também eu quero responder. Tem alguém aqui que precisa de uma resposta de Deus? Amém. Eu levanto as duas mãos. Todos nós temos. Todos nós temos. Às vezes aquela transação que parece que está emperrada, que parece que não prospera de jeito nenhum. Às vezes é algo lá dentro de casa, a conversão do filho, a conversão da família, ou às vezes aquele tratamento médico que nós estamos fazendo. Enfim, todos nós temos algumas questões que o mundo pode nos assustar, mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo que a gente ache que seja o pior para nós, Deus sempre tem o melhor. Então é por isso que a partir de quarta-feira agora, nós vamos entrar no propósito de 40 dias de jejum, que seriam um jejum do milagre, 40 dias de milagres. Essa é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular Nacional. O presidente nacional, o reverendo Mário de Oliveira, ele tem lançado esse propósito já há alguns anos, e os testemunhos que estão sendo contados nas milhares de igrejas do Evangelho Quadrangular espalhadas pelo nosso território nacional são imensos. Eu sei que o Areião também vai contar os testemunhos em nome de Jesus. Amém. Aí às vezes algumas pessoas podem dizer: pastor, mas eu já fiz no ano passado, eu fiz no ano retrasado, e aquilo lá ainda parece que não saiu. Então deixa eu falar o que eu sempre falo quando a gente começa o ano, nos 12 dias. Eu lembro que esses dias, lá em casa, nós tiramos uma caixa que estava guardada, porque a gente estava fazendo uma limpa no armário, e a pastora Carol, ela e a Duda, ela tem, obrigado, viu, Yuri? Elas tinham guardadas todas as pastinhas dos 12 dias, desde quando nós fizemos a primeira vez, quando a gente chegou na igreja. Nós não éramos nem pastores. E na hora a gente começou a ver, porque ali tem na última página um checklist. Então, mês de janeiro, tal, mês de fevereiro, tal. E tem coisas que ela colocou 10 anos atrás, mas que está se concretizando agora. Então, às vezes, a gente apresenta algo para Deus, não é que vai acontecer. Tem para a gente, ou para algumas pessoas,
Você começa o jejum na quarta-feira, na quinta já tem uma resposta. Tem gente que começa o jejum na quarta-feira, no 39º dia, no 40º dia, Deus abre as portas, você fala, glória a Deus. E às vezes você fica pensando, puxa vida, mas comigo não aconteceu. Nada em vão. Só o fato de nós estarmos nos consagrando, porque eu sei que nós somos seres humanos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns dos nossos inimigos depois da conversão. E às vezes, se a gente ficar à vontade, a gente às vezes ora daquele jeito, né? A gente tem automaticamente que nós temos que falar com Deus, mas a gente deita na cama e fala assim, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado por tudo, Deus abençoe nossa família, amém. Daqui a pouco está dormindo. E a gente vai perdendo aquela vontade que a gente tem de nos reservar para um lugarzinho lá da nossa casa, de dobrar os joelhos. A gente às vezes demora para abrir um jejum, porque esse vai ser um propósito de 40 dias. Mas às vezes a gente não abre um jejum na semana. A gente fica esperando a igreja, o pastor lançar um propósito. Então, é bom, porque a gente vai criar esta rotina de durante esses 40 dias nós fazermos este propósito. No final do culto eu vou explicar certinho como nós vamos fazer, tá bom? Mas antes disso nós vamos ler a palavra de Deus e com toda a reverência nós pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que sopre em cada um de nós para que nós possamos ter um verdadeiro entendimento acerca da tua palavra, que assim seja. Amém. Mateus capítulo 16, verso 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Hoje a gente dá sequência à série Milagres, e aos domingos nós estamos abordando esse tema, mas na perspectiva do qual ele realmente deve ser entendido para nós cristãos. Por quê? É claro que todos nós aqui, já um dia pelo menos da sua conversão, já vivenciou uma experiência de milagre, já chegou a testemunhar para outras pessoas, algumas até subiram no púlpito para testemunhar publicamente, e esses testemunhos, essas experiências que são particulares, elas também testificam, testemunham o quão real é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Só que o principal milagre, Ruth, Terezinha, Ana, que nós podemos contemplar, não são aqueles que acontecem na nossa caminhada cristã, mas é o primeiro, é o ato inaugural, é o marco zero da nossa experiência de fé, que foi quando nós nos encontrávamos em uma situação de perdidos, e nós fomos achados, nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos perdoados, e é por isso que nós dizemos que hoje nós estamos salvos, nós somos salvos, em nome de Jesus. Então, quando a palavra de Deus ela veio como uma flecha em nosso coração, nós passamos a ver e a perceber o mundo, as pessoas e as coisas, Mara, de uma forma diferente. Nós passamos a viver com esperança de que agora, Pedro, nós não estamos mais sozinhos, mas que nós começamos a confiar nesse amor que transborda a nossa compreensão, que não é o mesmo amor que você sente pelo seu filho, que você, mulher, sente pelo seu marido, que você, marido, sente pela sua esposa, que você, amigo, sente pelo seu amigo. Não é esse amor, mas é um amor que transborda a nossa compreensão, mas que ao mesmo tempo nos constrange, nos quebranta, também nos conforta, nos consola e nos dá a certeza de que mesmo que as pessoas nos abandonem, nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos.
E tudo isso que nós estamos falando é o que nós testemunhamos de forma pública para todos verem e ouvirem, que foi no dia que nós fomos batizados nas águas. Então, o batismo nas águas é uma experiência simbólica, é uma simbologia que traz o seguinte significado. Porque quando nós realizamos uma cerimônia de batismo, então a gente monta uma piscina aqui, então a gente enche de água. Não é que a água não tem nenhum poder, que a pessoa vai mergulhar, a água vai sair, um super-homem, para o alto e avante, ou que a pessoa vai sair daqui com superpoderes. Não, a mulher vai sair uma mulher maravilha. Mas é uma simbologia, é um testemunho público daquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, qual que é o símbolo? Na hora que a gente mergulha a pessoa, é o sepultamento dela. Essa pessoa está morrendo. E quando ela sai das águas, Juliana, o que é? É o renascimento, é a ressurreição, é uma nova vida. Então, a gente sai das águas ressuscitados e voltamos à vida com Jesus, e assim nós vamos experimentando o poder de Jesus todos os dias em nossa vida, porque agora é tudo novo. Mas essa cerimônia, a qual ela é feita de maneira simbólica, ela também é a superação e testemunho de fé da nossa vitória. Agora eu pergunto, que vitória é essa? Se nós vencemos, é porque nós tínhamos alguns adversários, certo? Então vamos lá. Quem aqui conhece um pouco de futebol? Então, um time que sempre vence, por exemplo, o Palmeiras é um time que sempre vence, né? Estou falando mentira? Se vocês não sabem, perguntem para o pastor Toninho, nosso superintendente, que os pastores mais privilegiados da região são os palmeirenses. Brincadeira à parte. Mas enfim, quando você vê uma partida de futebol, vamos falar do 15 que ganhou ontem, né? O 15 ganhou de 3-1 ontem, mas o 15 jogou com um adversário. Para o 15 sair de campo com uma vitória, é porque ele venceu o seu adversário, o seu oponente, ou até mesmo o seu inimigo. Então, se vencemos, se nós estamos dizendo que o nosso testemunho público, que o batismo nas águas, é a superação e testemunho de fé da nossa vitória, que vitória é essa? É a vitória sobre alguns adversários. Mas quais são esses adversários que nós vencemos? Contra quem estamos lutando para termos a esperança de que fomos vitoriosos durante o batismo? Os estudiosos cristãos, eles vão dizer que a luta humana é contra 3 inimigos. Os estudiosos cristãos, eles vão dizer, irmão Maximino, que nós seres humanos temos 3 inimigos os quais nós lutamos constantemente. Quais são eles? Repitam comigo: o mundo, a carne e o diabo. Então são esses os 3 inimigos do ser humano: o mundo, a carne e o diabo. Só que quando a gente fala do mundo, da carne e do diabo, a gente não se aprofunda ao que os textos bíblicos falam ou a que se refere a mundo, a carne e a diabo. Então às vezes a gente acha que o mundo, porque saindo daqui, lá é o mundo. Aí a gente fala, não, porque a minha carne, ou o diabo é chifrudo, com rapina e com tridente. Não. Então eu quero falar sobre esses 3 inimigos. O primeiro deles é o mundo. Então, para nós entendermos que mundo é esse, então você que conhece a Bíblia deve lembrar das expressões ditas por Jesus, que estão registradas em João, capítulo 15, a partir do verso 18. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 18. Olha o que Jesus disse, João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso que o mundo os odeia.
Então, se o mundo nos odeia, Lindaura, é porque é um inimigo. Então, o mundo, Jesus ele está dizendo, o mundo não discerniu, o mundo não me compreendeu, o mundo não me entendeu, e da mesma forma, se você está se identificando, se você se encontra identificado com Cristo, o mundo também vai te odiar e vai se tornar o seu inimigo. Mas de que mundo é esse que nós estamos falando? Que mundo é esse que nós estamos falando? Então, se nós formos a carta aos Romanos, que Paulo escreveu no capítulo 12, verso 2, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo ele fala, para que nós não nos amoldemos, então ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo se refere a esse mundo como forma de nos limitar, esse mundo anime, esse mundo Sara, que quer nos definir, que quer dizer quem você é. É como se Paulo dissesse, não permita que o mundo diga quem você é, e não se deixe ser formatado por ele. O João, apóstolo, também disse em sua primeira carta, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 15. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. João ele diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o versículo 16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que nós entendemos com isso? Que o mundo é esse ambiente que vai tentar te seduzir, que vai se apresentar como belo e atraente, que vai estimular os seus desejos, as suas paixões. Então, a orientação que Jesus, Paulo e o apóstolo João nos dão é que, para que a gente não entre nessa conversa, que a gente não permita ser dominado e definido por ele. O mundo na Bíblia é esse inimigo hostil, é essa voz, acho que acabou aqui, mas eu prego aqui do mesmo jeito. É essa voz ou força de sedução que vem para nos destruir. Mas que mundo é esse? Por outro lado, a Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, apesar de se referir ao mundo, observe que são mundos diferentes. Então a gente não pode generalizar e a gente achar que esse mundo, a gente não pode achar que esse mundo é simplesmente tudo que está lá fora, porque não é. Até porque, deixa eu só ver onde está a outra aqui, assim eu já coloco aqui, porque eu gosto de ficar com as mãos livres. É mais fácil, né, ficar com as mãos livres, não é, Yuri? É mais fácil. Então, começou no livro lá, brincadeira. Isso acontece nas melhores famílias, né? Olha que beleza. Então, nós não podemos generalizar, dizer que tudo que está lá é esse mundo que nos odeia. Até porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, são mundos diferentes. São maneiras de se referir a uma outra dimensão. Um exemplo. Quando a gente fala que nós vamos morar no céu. Então, vamos lá, vou fazer um exercício aqui com vocês. Quando a gente fala de céu, aonde a gente imagina? Para onde a gente olha? Céu. Isso, a gente olha para o alto, né? Então, onde está o céu? Estou perguntando para todo mundo, onde está o céu? No alto. Está no alto. Tá. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala que os aviões voam, eles voam aonde? No céu. No espaço, mas de uma certa forma eles estão no céu. Então para esse céu, observe que nós estamos usando a mesma palavra, mas com conotações diferentes.
O céu que nós vamos contemplar, Terezinha e Andréia, não é o mesmo céu de quem anda de avião, ou onde os aviões voam. No inglês, na língua inglesa, quando a gente fala de céu, onde os aviões voam, a palavra usada para designar é sky. Então, I'm flying to the sky. Eu estou voando para o céu. Quando nós falamos que eu vou viver na glória, I will live to the heaven. Eu vou viver na glória. Heaven é paraíso, é esse céu que nós vamos morar. Então observe que são duas palavras, mas no inglês nós temos uma compreensão. O mundo é a mesma coisa. Há duas dimensões de mundo. Então, o mundo que a Bíblia se refere, que nos odeia, é esse ambiente hostil. É uma força sedutora, uma lógica de sistema operativo, como engrenagem que condiciona as nossas relações e determina a maneira de viver. É quando esse mundo diz, você veio de uma família pobre, você veio de uma família que não vai ter futuro, veja quem foram os seus pais, veja como foi sua infância, então não espere nada da sua vida, porque é isso que você vai ser. Não, isso é o que esse mundo está dizendo, e esse mundo quer te definir a partir das suas experiências antes de Jesus, e não é esse mundo que nós estamos querendo viver, desse mundo que Deus amou e entregou o seu Filho Jesus Cristo. Não é esse mundo que vai dizer, o casamento dos seus pais foi um fracasso, o seu vai ser também, está amarrado em nome de Jesus, porque não vai não. Então, esse mundo que a Bíblia fala que nos odeia, é esse mundo que determina a nossa maneira de viver e o ritmo das nossas vidas. É um mundo em oposição ao reino de Deus. Então, dentro deste mundo está inserido o quê? O machismo, está inserido o racismo, está inserido a violência, está inserido a dependência química, ou seja, é a ordem de coisas que produz sofrimento e morte. Então, é por isso que nós temos que ensinar sobre uma cultura de paz, de perdão, de não se vingar. O mundo ele é muito sedutor e nos arrasta para essa profundidade, mas Jesus ele disse, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, e assim nós venceremos também em nome de Jesus. Então, esse é o mundo que a Bíblia fala, que é esse ambiente, que às vezes é dentro da sua casa. É um mundo. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus ele entra na casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que Marta, ela estava preocupada com os convidados e com o que servia, com Jesus, que era a principal figura que estava ali naquele momento, era o principal convidado. Agora, Marta, ela estava menosprezando Jesus, sim ou não? Não, pelo contrário. Marta estava preocupada em fazer o melhor para Jesus, mas ela estava preocupada com o quê? Com os afazeres de casa, com os afazeres domésticos. E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Aí Marta vira para ela e fala, meu Deus, Senhor, você não vai falar nada, não vai dar uma dura nela? O que Jesus fala? Marta, Marta, não lhe diga a melhor parte. O que isso simboliza com o mundo? São os sistemas que nós vivemos. Antes você vivia num sistema. Você quer ver um exemplo? Talvez aqui, o Jean, o Yuri, vivia num sistema de amizades, nos quais os seus amigos de final de semana ligavam, ô Yuri, você e a Kátia, vamos lá no barzinho? Vamos lá encher a cara hoje? 3 rodadas são por minha conta. Ele funcionava naquele sistema. Quando a graça de Deus o alcança, o que acontece? Algo começa a acontecer dentro dele. Aí esse sistema, porque ele ainda não saiu do sistema, mas ele não está mais ali se amoldando a esse sistema. Aí os amigos convidam, ô Yuri, vamos lá no boteco, lá tomar uma? Vamos lá, vamos com vocês. Aí o Yuri, ele senta, aí na hora que chama a rodada, o Yuri fala, não, eu quero Coca zero. Aí um olha para o outro. Aí no outro final de semana, ei Yuri, vamos sair, vamos para o barzinho? Vamos. Daqui a pouco,
Aí, Yuri, está aqui a sua bebida. Não, eu quero suco de cranberry. Virou São Paulino. Meu Deus do céu, brincadeira. Está fresco esse menino. Na terceira vez, não chamam mais ele. Por quê? O mundo começa a odiar. Porque mudou o sistema. Porque ele não faz mais parte desse mundo. E esse mundo de hostilidade, ele passa a viver o quê? Nosso adversário. Agora, o segundo inimigo, qual que é? Repita comigo, a carne. A carne. Então, quando a gente fala de... Quer que eu bebo esse aqui, ó? Para não desperdiçar água, né? Obrigado, Jürgen. É chique o nome dele, né? É Jürgen Deutsch. Eu aceito. Quando a gente fala de carne rude, Juliana, Mara, Heraldo e Lindaura, não é sobre o nosso corpo físico. Paulo ele fala sobre ela em duas oportunidades de maneira mais explícita. Em Romanos no capítulo 7 e em Gálatas no capítulo 5. Em Romanos, Paulo ele diz que quer fazer o bem, mas não consegue. Mas o mal que não quer fazer é o que ele acaba fazendo. É como se a carne tivesse um poder, uma força que nos leva a contrariar a nossa consciência. Porque a nossa inteligência, ela tem prazer em fazer a vontade de Deus, mas na hora de colocar em prática não conseguimos, porque tem algo em nossa carne que nos leva de uma direção contrária de Deus. Então, essa força dentro de nós é o que nos distancia da presença de Deus, é o que Paulo vai chamar de carne. Em Gálatas, Paulo diz para não sermos dominados pela carne, mas que nós devemos ser o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo nos guia, ele vai produzir o que em nós? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas se a carne te dominar, vai gerar em você cobiça, ódio, vingança, imoralidade, promiscuidade, feitiçaria. E assim você vai se afastar de Deus cada vez mais e a carne assumirá o controle da sua vida. Então, é um inimigo. E o terceiro inimigo, repitam comigo, o diabo. Opa, ninguém vai falar. Está certinho, você não repita mesmo, está amarrado, né, o nome do capiroto. Mas, ó, quando a gente fala de diabo, eu li um livro de Henry Ansgar Kelly, um teólogo, que ele estudou, ele é um teólogo cristão, mas ele estudou mais de 40 anos sobre os textos que se referem a Satanás. No Antigo Testamento, que aparece com a palavra Satã, e no Novo Testamento no grego, que fala sobre diabolos. Tanto um quanto o outro, na realidade, significa adversário, inimigo. É que, culturalmente, criou-se a imagem, a personificação dessa figura. Personificaram num monstro de chifre, de tridente, de rabo, que assusta as pessoas. Pelo contrário, não assusta não. Seduz, atrai. Mas olha só, vamos entender o que é o diabo. A Bíblia vai chamar esse diabo de demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, de serpente. E Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor. Agora, sabe por que ele está ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Aleluia! Então o diabo está ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que diz: sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o vosso inimigo, o diabo, ele anda rugindo como um leão, esperando e procurando a quem devorar. Olha só, ele ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então estejam alertas e vigilem, sejam sóbrios. O diabo é o adversário de vocês. Então a Bíblia também vai dizer que não lutamos contra pessoas. Paulo disse em Efésios, nós lutamos contra quem? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas agora eu quero terminar falando sobre o quarto e último inimigo, porque os estudiosos dizem que são 3 os inimigos
dos cristãos, dos seres humanos, mas há um quarto Terezinha que é o pior deles. Alguém arrisca dizer qual é esse adversário? Eu. Não somos nós. Ela vai querer ditar, ela vai querer influenciar cada um de nós. Fale para a pessoa que está do lado, bem baixinho. É a morte. Quem aqui não tem medo da morte? Não precisa levantar a mão. Quem aqui, às vezes, quando vai fazer uma viagem, não pede proteção para Deus guardar do acidente, da tragédia? Quando a gente sai, a minha filha ontem saiu com as amigas, a gente não dorme, a gente fica mais não dorme. Enquanto não chega e não vai no quarto e fala, ó mãe, pai, estou aqui. A gente não fica, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa, a gente quer pai, e a gente já pensa no pior, né? A gente pensa, gente, eu chorei, eu sou fã de Silvio Santos, desde criança, eu chorei quando o Silvio Santos morreu, eu falei, meu Deus do céu, porque morre uma parte da nossa infância, né? Mas oi, que coisa boba, né? Mas enfim, a morte é o pior e o mais maldito de todos os inimigos, e é sobre ele que Jesus nos dá a maior esperança, porque o mundo, a carne e o diabo, a Bíblia diz que todos nós já temos a garantia de vitória nesse combate aqui e agora. Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Nós temos o Espírito Santo, ele vai nos iluminar, ele vai nos fazer perceber que é um sistema contrário à vontade de Deus, e assim nós vamos saber, à luz do Espírito Santo, como fugir dele e nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos superar as tentações e venceremos essas forças e iremos neutralizar os espíritos maus que cairão ao solo quando pronunciamos o nome de Jesus. Mas quando Jesus disse para renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, é seguir para onde? Obedecer seus mandamentos morais, virar a outra face, dar esmola no anonimato? Se a gente volta ao capítulo 16 de Mateus, no verso 13, a gente chega no começo de uma conversa, porque Jesus, o que nós começamos a ler no início, é já o desenrolar dessa conversa. Aqui começa quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos, quem pensam que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Então, no versículo 15, ele diz, e vocês, perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, nesta conversa com Jesus, explicando quais são as implicações e consequências que ocorrem quando afirmamos que Jesus é o Cristo, Jesus estava falando no contexto das coisas espirituais, as quais nós não conseguimos nos apropriar numa só conversa, numa só pregação, num só louvor, em uma única só experiência, mas é uma vida toda que levamos para definir e discernir a profundidade do significado de Cristo em nós. Lembra dos discípulos voltando para Emaús? Eles estavam voltando tristes, e Jesus estava com eles, e eles não perceberam. Qualquer dia eu trago uma pregação, por que não reconheceu? Porque hoje eu olho para a Juliana, eu olho para o Guilherme, a gente começa a diferenciá-los por características. Por exemplo, eu vou olhar aqui para o fulano. O fulano, ele não tem cabelo, ele é barrigudo. Parece que eu estou falando de mim, né? Parece que eu me espelho. Enfim, o outro é magro, é alto, é baixo. Quando nós ressuscitarmos na glória, não vai ter isso. Nós seremos perfeitos. Perfeitos. E quando Jesus ele está caminhando com aqueles discípulos, o que está acontecendo? Você é o único que não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus lhe diz, como são tardios para entender, como vocês são lentos para entender tudo aquilo que eu falei. Vocês andaram comigo, vocês caminharam comigo, vocês viram os sinais, vocês ouviram o que eu falei, que eu ia ter que morrer e ressuscitar.
Como vocês são tardios! E às vezes nós também somos tardios para entender o poder, a profundidade e a dimensão do poder de Jesus em nossas vidas. Então, Jesus, quando está falando para Pedro, não foi a carne e sangue que te revelou, mas foi o teu Pai que está nos céus. Logo depois, Jesus ele fala que ele vai chegar em Jerusalém, que ele vai ser entregue às autoridades, que ele vai ser julgado, que ele vai ser condenado, que ele vai morrer numa cruz, mas que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele fala, ele não termina de falar que vai ressuscitar. Quando ele fala, porque eu vou morrer, Pedro já chama ele no canto, viu? Não vou permitir, isso não vai acontecer, mas nunca que isso vai acontecer. E é aí que Jesus ele fala, afaste-se de mim, Satanás. Por quê? É como se ele dissesse para Pedro, Pedro, você não quer que eu ressuscite? Eu tenho que ressuscitar. Por quê? É aqui que Jesus abre para nós uma janela, abre um novo mundo, ele revela, ele tira o véu. Por isso Pedro não entende no começo, porque a nossa percepção é limitada, nosso entendimento é lento, e Jesus está trazendo uma novidade, e tem paciência para explicar. Assim ele diz, Pedro, isso que você falou, que eu sou Cristo, não foi você que entendeu, porque isso não vem de um mundo visível, das quais você enxerga, você toca, mas é uma outra dimensão de existência chamada céu, e essa dimensão é além daquilo que as pessoas enxergam. Por isso existem adversários, inimigos que vão tentar bloquear o seu entendimento, para não conseguir discernir tudo ao meu respeito. Mas ele disse, eu vou ressuscitar, e quem quer vir comigo? Então eu termino dizendo, e para onde? Mergulhando com Jesus na morte. É como se Jesus dissesse, quem quer vir comigo? Tome sua cruz, renuncie e siga-me. Seguir para onde? É como se ele mergulhasse na morte, e nesse mergulho ele saísse do outro lado, ressuscitado para a vida. E é esse mergulho que Jesus nos convida a fazer. Jesus está dizendo que a maioria de nós vive na metade, no racional. Mas viu o testemunho que o irmão contou, será que é tudo isso mesmo? Aqueles 40 dias de milagres, ele não subiu ali só para se aparecer? As pessoas têm uma racionalidade que é uma metade, que é verificável, que é palpável, é terra humana, mas tem a outra metade que é o reino de Deus, é o céu, é a eternidade, e isso é o que Deus quer dar para nós. Ele quer que a gente viva na realidade de plenitude que está em Jesus. Colossenses 3, os versos 1, 2 e 3, eu estou terminando, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas da onde? Do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, com Deus, em Deus. Isso é levantarmos para uma vida que não pode mais ser destruída. Nenhum inimigo, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo pode nos deter. Esse último inimigo que estamos falando, a morte é o pior de todos, porque é a morte que leva prematuramente pessoas que nós amamos, é a morte que leva crianças inocentes, é a morte que matou seu pai, que matou sua mãe, é ela quem nos encurrala nas esquinas, com medo de sermos assaltados, com um indivíduo com uma arma nas mãos. É a morte que nos faz ter o medo e às vezes quer nos paralisar com doenças incuráveis e que levam embora toda a nossa experiência humana. Mas Jesus ele está falando, é isso que nós precisamos entender. Eu venci tudo isso, inclusive a morte. Então se identifique comigo na cruz e venha comigo, e vamos juntos atravessar a morte e sairmos do outro lado ressuscitados mais uma vez na terra. E tudo isso que nós estamos pregando não é questão de ideologia ou de teologia ou de qualquer outro tipo de estudo. Isso tem a ver com um verdadeiro encontro com Jesus. É como se agora uma luz acendesse em nós e começássemos a enxergar de forma nítida tudo que está à nossa volta. Sabe quando você está no seu quarto e apaga a luz e você quer ir para o banheiro? Às vezes para não acordar
eu às vezes quando eu vou no banheiro, está tudo escuro, para não acender a luz para não acordar a Carol, eu já sei mais ou menos. Então a gente abre a pupila dilata. A gente não tem uma visão nítida, mas a gente sabe que tem parede, porque às vezes a gente vai até assim. A gente consegue andar na escuridão, mas quando acende a luz não fica mais fácil. A gente olha aqui, eu não posso passar por aqui, porque senão eu vou bater o meu joelho, eu não posso passar aqui porque eu vou tropeçar nesse objeto. E é isso que acontece quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus. Para terminar, entenda algo. O reino de Deus, ele não está consumado. Não está consumado. Mas ele foi inaugurado há mais de 2000 anos. O reino de Deus não está consumado, mas ele é uma realidade acessível. O reino de Deus ainda não é consumado, mas ele pode ser percebido. O reino de Deus não está consumado, mas ele pode ser desfrutado, pode nos influenciar de tal maneira que nos tornaremos mais fortes para superarmos todos os obstáculos que o mundo tentar nos impor, que a carne tentar nos colocar, que o diabo tentar nos atravessar e que a morte tentar nos barrar. E esse é o reino de Deus, a qual nós estamos aqui nesse momento, celebrando juntos, como uma família, sabendo que Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores, e que tudo aquilo que você ainda sente que não era para ser desse jeito, talvez tenha áreas e dimensões da sua vida que você fala, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Por que não é desse jeito? Por que não é mais rápido? E às vezes isso vem te neutralizar, isso vem te paralisar, isso vem te desanimar, isso às vezes vem te enfraquecer. Mas Jesus ele está dizendo para você, nesta manhã, eu venci os maiores inimigos do mundo. E essa é a nossa vitória. Qual? A nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé de que Ele venceu e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então não tema. Não tema. Seja qual for a área que você se sente preocupado, prejudicado, atrasado, por quê? Ela está nas mãos de Deus. E a hora certa, no momento certo, tudo vai terminar bem. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Feche os olhos, eu quero orar por você. Santo Deus, amado Pai, diante desta palavra, nós pedimos para que o Senhor venha despertar o coração dessas pessoas que se propuseram a sair dos seus confortos, de seus lares, para estarem aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, que isso venha produzir frutos, que isso venha gerar, meu Pai, frutos em sua caminhada, e que elas possam ainda mais ter essa certeza de que o Senhor venceu o mundo, e dessa maneira nós que estamos em Ti, Senhor, nós também somos mais, bem mais que vencedores. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, e que essa semana, quando esse homem, quando essa mulher, quando essa família chegar diante desse problema que às vezes tenta te paralisar, ela vai lembrar que pela fé ela já tem a vitória, em nome de Jesus. Amém? Talvez às vezes você vai chegar na sua casa e o problema está lá, ou às vezes o problema está no trabalho, ou às vezes o problema está na sua vida. Só que todas as vezes que você lembrar desse problema, você vai lembrar da palavra de hoje e vai falar assim: é questão de tempo, você vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós possamos